nisso aí, e que vos ameis uns aos outros, ele estaria falando o mesmo amor que estava falando o salmista no Salmo 133, o amor fraternal, que nós olhamos lá. Mas quando nós olhamos para o versículo, nós vemos que ele não parou aí. Ele diz que vos ameis uns aos outros, e ele continua, como eu vos amei. E aí, o amor que o Senhor Jesus Cristo está falando aqui, é o amor que ele amou. O amor que ele amou. Nós não temos tempo aqui para nós podermos estar detalhando, tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez e que demonstra com bastante clareza de que nada disso seria feito se não fosse por amor. Se não fosse por amor. Sabe, às vezes nós temos pessoas do nosso meio que ainda não conhecem o Senhor Jesus como Salvador. Talvez seria interessante nós fazermos aqui uma pequena pausa para lembrarmos, para pensarmos pelo menos um pouquinho naquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por cada um de nós em virtude do amor. Ele estava ali no céu, juntamente com o Pai. Mas o Pai deu a ele a missão de vir a esse mundo com um objetivo. E ele deveria vir a esse mundo para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, ele viria a esse mundo para ser morto, para ser sacrificado em prol de toda a humanidade, em virtude do pecado do homem e em virtude de não ter nada que o homem pudesse fazer por si mesmo em relação a esse pecado, a essa situação. E o Senhor Jesus, que era Deus, não teve como usurpação o fato de ser Deus, mas ele esvaziou-se a si mesmo, e ele tomou a forma de homem, e ele veio aqui a esse mundo, mesmo sabendo que o seu objetivo seria morrer numa cruz, mesmo sabendo que ele estava vindo para dar-se a si mesmo em prol de pessoas que sequer merecia que ele deixasse os céus e viesse aqui. Mas ele veio. Ele veio. E ele foi obediente. E obediente até a morte. Ele foi desprezado. Ele foi rejeitado. Mas mesmo assim, ele permaneceu na cruz. Ele deu-se a si mesmo. Não havia ninguém na face da terra que merecesse que o Senhor Jesus Cristo morresse na cruz no lugar dele. Ninguém. Ninguém. Mas o Senhor Jesus Cristo veio. E mesmo tendo ele poder para descer da cruz se quisesse, ele não desceu. Ele ali permaneceu. Ele entregou a sua vida por você. Ele entregou a sua vida por mim. Ele morreu ali na cruz do Calvário, sendo nós ainda pecadores. Ele estava morrendo na cruz no lugar do homem, dando a sua vida pela causa do homem, e o homem passando ao pé da cruz e meneando a cabeça. O homem passando ao pé da cruz e meneando a cabeça. Ele estava dando a sua vida em prol do homem para livrá-lo de uma perdição eterna, e os homens estão lançando sorte para ver quem ia ficar com a sua capa. Sabe, muitas pessoas nos nossos dias estão querendo tirar algum proveito, Nós vemos aqueles guardas ao pé da cruz lançando sorte para ver quem ia ficar com a capa. O Salvador estava ali dando-se a si mesmo, derramando o seu sangue precioso, e os homens estão preocupados com o que eles poderiam ganhar com aquela situação. E é o que está acontecendo no mundo dos nossos dias.
As pessoas estão aí procurando Deus, mas procurando apenas para ver o que eles podem ganhar com essa situação. O que eles podem conseguir com isso? Não estão nem um pouco preocupados com a razão principal pela qual o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Ele morreu por sua causa. Ele morreu por minha causa. E sabe o que tornou possível isso? O seu amor, a sua misericórdia. Se Deus fosse amar, se o Senhor Jesus fosse amar da forma como que nós amamos, nós estaríamos perdidos e perdidos para sempre. E aqui nós vemos que Ele dá um mandamento ao seu. E Ele diz assim: olha, um novo mandamento vos dou. E era um novo mandamento, na verdade era um mandamento que eles já conheciam. No Novo Testamento eles já eram exortados a amar a si mesmo, mas não só amar a si mesmo, mas amar também os peregrinos, os estrangeiros que porventura estivessem no viver. Mas agora o Senhor Jesus Cristo diz um novo mandamento dos outros. E a novidade desse mandamento é exatamente que eles deveriam amar da mesma forma que o Senhor os amou. De que forma o Senhor nos amou? De uma forma sacrificial. Aquele amor da primeira parte do versículo, amor conhecido como amor filho, né? Amor fraternal. Agora, no final do versículo, passa para o amor filho, o amor sacrificial. E é exatamente esse amor que Deus quer que se manifeste no meio dos irmãos, para que se manifeste a comunhão, para que seja visível a união. Nós temos aí vários versículos dentro da palavra de Deus que fala sobre esse amor. E nós não temos tempo para lermos cada um deles, mas se você quiser anotar, se você quiser ler isso depois, você vai ver que em todos eles nós vemos fazendo menção sobre a necessidade de amar uns aos outros. Amai-vos cordialmente uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. E assim vai. Todos esses trechos aí está falando sobre o amar a Deus, o amar uns aos outros. E ele está falando exatamente sobre este amor sacrificial. Um amor que não leva em conta, né, se o outro merece ou não merece o meu amor, mas que se dispõe a amar. Se o Senhor fosse nos amar pelo nosso merecimento, nós estaríamos perdidos, não é? E o amor que o Senhor quer é exatamente este amor. Vamos ler 1 João, capítulo 4, versículo 20, que é o último que está ali. Antes de nós lermos 1 João 4, 20, eu gostaria de fazer um comentário sobre o primeiro trecho que nós lemos, né, em João capítulo 13, e mais especificamente o verso 35. Porque ali diz, deixa eu voltar lá, para não ficar essa lacuna, né? Em João capítulo 13, versículo 35, diz assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Então, o amar uns aos outros, com o amor que o Senhor Jesus Cristo nos amou, é, na verdade, aquilo que vai nos distinguir como sendo servos do Senhor. Como sendo servos do Senhor. Na minha infância, na minha adolescência, eu passava muito, vocês devem também ter visto isso, né? Passava muito filme na televisão, aqueles filmes de Bang Bang. E uma das formas da gente descobrir quem era o xerife naquele filme era o distintivo, né? O xerife usava geralmente uma estrela, e aquela estrela era o distintivo do xerife. Então todas as vezes que a gente via alguém com aquela estrela, a gente já o distinguia como sendo o xerife. Em relação aos cristãos, o distintivo, ou seja, aquilo que vai nos distinguir como servos de Deus, como discípulos do Senhor, é exatamente o amor. Mas o amor como
o Senhor nos amou. É isso que está falando aí em João capítulo 13, verso 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros.